Eu sou a Gi Carvalho e bora falar dos meus trades de hoje, que foram bem poucos porque o mercado só foi, sem dar muitas possibilidades, e eu fiquei num trade o dia inteiro e zerei ele agora há pouco, sem paciência para ver se vai andar mais, se não vai, porque tá nesse lenga-lenga, e eu optei por sair porque já estava pago o dia. O primeiro movimento de alta já tinha pago o dia, então preferi já nem continuar porque já cansou. Então, falando da abertura, o mercado abriu, trabalhando abaixo do pivô, fez um pequeno movimento de queda, aí iniciou esse movimento de alta. O cruzamento estava bem arriscado porque ele estava na macro, no pivô, então para quem entrar aqui, eu sinceramente achei bem arriscado. Eu entraria ou por um risco maior depois de ter passado desses indicadores, ou esperar um pullback na média de 21, que ele já aconteceu aqui em cima, mas pagou super bem para quem entrou aqui e segurou, e para quem só colocou alvo e deixou o gain fixo aqui também pagou super bem. A minha entrada foi pelo 25R na banda de Bollinger, logo na abertura mesmo. Por que eu fiz isso? Porque estava numa região de preço boa, fiz na verdade eu acabei fazendo duas parciais com 100 pontos, porque como estava muito na cara do pivô, porque normalmente eu faço uma primeira parcial, uma segunda e conduzo para a terceira saída. Como eu entrei muito perto do pivô, eu já fiz as duas parciais no mesmo ponto, o que fez com que a minha subida fosse menos lucrativa, vamos dizer assim. Mas eu peguei todo esse movimento de alta e eu saí nessa reversão de box aqui do 25R. Só que eu fiz uma nova entrada nesse box aqui do 25. Aí vocês vão me perguntar, mas por que? Não foi na média de 21? Por que você entrou? Para vocês entenderem o porquê. Porque para mim, esse box, ele acaba sendo um rango de continuidade. Por quê? Porque ele superou a mínima do box 8. Veja, não estou falando do box 9. Ele superou a mínima do box 8. Então, como ele superou e fechou, eu achei interessante entrar. E eu entrei e fiquei o dia inteiro nesse trade, zerei agora há pouco, porque ficou não vai. Eu até cheguei a gravar o começo dessa operação com o celular, mas eu falei, gente, não tem condições, né? Para gravar, foram, sei lá, 4, 5 horas de trade. Então eu gravei o início, ele demorou uma eternidade até pagar a primeira parcial, ele ia, voltava, mas enfim, pagou a primeira, pagou a segunda, aí eu enroscou, eu zerei os contratos e segurei só um e fiquei aí, vai, não vai, e agora eu optei por zerar para poder gravar o vídeo, senão eu ia ficar amarrada até esse negócio terminar, até o último segundo, então eu optei por já fechar ele logo e sair dessa operação. Então no índice foi só o que eu fiz, e como eu falei, não ia dar assim, primeiro, né, eu sei que tem muitas pessoas que ficaram esperando ali a venda, não é o meu caso, por quê? Tendência de alta. Mercado em tendência, apesar de um certo momento ele ter ficado encaixotadinho, mas ele estava em tendência de alta. Ele ficou ali na conta-gota, mas fazendo um movimento de alta. Então, para mim, não fazia sentido ficar caçando o topo para vender. Deram alguns gatilhos de banda de Bollinger no 11? Sim, mas eu não faço. Lembra que eu falo para vocês? Eu sempre faço no 11R consolidação e no 25R tendência. O único gatilho que deu no 25, eu ainda estava na venda. Senão se tivesse entrado, era uma entrada boa, com certeza eu teria feito, seria estopado. Porque ele continuou subindo. Então eu só não vejo sentido ficar tentando vender, porque eu não vendo região de preço somente, a não ser quando é exaustão. Então, para mim não fazia muito sentido tentar fazer vendas. Era aquele negócio, né? Já subiu demais para continuar comprando, mas também tá perigoso para vender. Então eu fiz esses dois trades, segurei esse trade aí a vida inteira. Cheguei a fazer uma outra adiçãozinha, mas que andaram muito pouco, então por fim eu optei por zerar essa operação. Mas para quem opera pelo 11, ele deu entrada pela média de 21 aqui uma vez, depois aqui deu de novo, e aí depois ele começa a ficar muito consolidado, aí fica muito arriscado, né? Porque as médias estão flat, ficar entrando aqui não faz sentido. E segue, né? Da mesma forma eu não faria mais entradas aqui, porque aí começa a ficar muito arriscado, um range curto, indo e voltando o tempo todo, não era tão interessante. No dólar eu fiz uma operação só de venda,
fiz pelo Fênix, não foi cruzamento. Aliás, eu nem comparei para ver, porque às vezes o cruzamento acontece perto também. Vamos ver aqui aonde que foi o cruzamento. Então, o cruzamento aconteceu antes que o Fênix, eu tô no 4R, então, ó, foi aqui nesse box 62 o cruzamento, e o Fênix ele aconteceu mais para baixo um pouquinho. Apesar que um box só diferença, né? Não foi muita diferença. Mas por quê? Porque o mercado estava mais direcional. Mas como foi meu primeiro trade, saí com 10 pontos só e acabei não fazendo mais nada no dólar, porque eu já estava lá amarradinha lá no índice, aquela coisa toda, então eu optei por não fazer mais nada. Mas o dólar ficou tão enroscado quanto o índice nesse final de tarde, ó. Não andou muito não, certo? Foram essas operações que eu fiz hoje. Hoje aquele mercado mais chatinho, quem não conseguiu pegar alta no começo ficou ali naquela coisa de aí vou, não vou, que é sempre mais perigoso, digamos assim. Sempre tem um risco maior, porque afinal o preço subiu 1.600 pontos, acreditar que ele vai continuar subindo é sempre, né? A gente sempre fica com aquele viés de já subiu muito, não vai subir mais, então não vou comprar. E aí ficar tentando caçar a venda e ele também não cair dando oportunidade para vender. Certo, gente? Então é isso. Se você não é inscrito no canal ainda, aproveite para se inscrever caso faça sentido para você. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.